Aos 16, 17 anos, eu tinha uma grande vontade de fazer diferença no mundo, né? Acho que é normal, todo adolescente ali quer fazer essa diferença, quer impactar. E a gente acredita que precisa de muito, né? E eu também sempre estive ali no teatro da escola, participando das peças. E quando eu saí da escola, eu não estava mais ali no teatro e surgiu uma oficina de palhaçaria. E eu achei aquilo incrível. Não conhecia ainda o palhaço visitador, mas eu queria estar ali porque era uma forma de estar na arte, né? No caso, essa oficina que eu falei era uma oficina voltada para formar palhaços que iriam para o hospital. Aí eu falei, bom, tenho a vontade de impactar, de mudar o mundo de alguma forma e tenho vontade de voltar pro teatro. Então, foi essas duas questões ali naquele momento, na adolescência, que me fizeram em querer estar ali naquele trabalho. A minha história com a palhaçaria de visitação, ela acontece quando eu já estava na faculdade. Eu queria mudar o mundo também, mas queria mudar o mundo de outra forma. Mas acabou que nesse meio tempo eu acabei me enrolando com esse querer mudar o mundo. E é difícil mudar o mundo sozinha, assim, e aí eu me vi num cansaço mental, então eu queria uma forma de extravasar alguma coisa, de poder ter um refúgio. E aí eu vi essa oficina de palhaçaria também através de uma professora que já trabalhava com essa palhaçaria em hospital. E aí eu me joguei, fui conhecer o universo do palhaço visitador, e acabou que depois que a gente mergulha nesse universo, a gente vai descobrindo infinitas possibilidades e tô até agora imersa nessa arte do palhaço. Eu acho que a chave aí é que a gente descobre que pra mudar o mundo não precisa de tanto. Eu acho que isso faz a gente querer estar na palhaçaria, porque você muda por estar ouvindo, estar brincando, por parar o seu tempo um instante e querer estar com uma outra pessoa. E aí você vê assim, cara, eu mudei o mundo daquela pessoa por um minutinho, um dia. E eu acho que isso faz a gente querer estar mais e fazer mais. E também é uma forma da gente perceber que não precisa de tanto, porque um simples nariz vermelho, né? Ele já é suficiente para fazer com que essa mudança ocorra. Às vezes a gente precisa de um arsenal de equipamentos para fazer essa mudança no muito mundo. Dinheiro. Mas não, às vezes até simplesmente de pintar o nariz de vermelho já faz a diferença, já consegue conquistar um sorriso, alcançar uma pessoa que tá precisando de uma mudança naquele dia. Então o palhaço, ele traz essa sensação de que a gente não precisa de tanto para mudar o mundo. Sempre que a gente se dispõe a um encontro, a gente vai ter uma história a existir ali, né? E nunca vai ser igual, sempre vai ser particular, única mesmo. O meu caso, por exemplo, desde que eu era uma criança, eu via os meus pais fazendo, porque meus pais têm uma ligação com uma religião específica, e acabava que eu via eles participando dos projetos de ação social nas igrejas, e aí eles me levavam para frequentar essas ações, e acabou que quando eu fui crescendo, esse desejo foi despertando dentro de mim de que eu também queria trabalhar esse voluntariado. Só que eu não trabalhei da mesma forma que eles, né? Eu fui procurar a minha forma de fazer essas movimentações sociais. E aí foi através da arte do palhaço, né, que eu consegui. Então, de certa forma, existe essa movimentação pessoal que desde lá da infância eu fui instigada a querer trabalhar com projetos sociais. E aí, já na fase adulta, na fase de adolescência, eu já procurei a minha própria forma de fazer essa mudança. Olha, dessa área específica da palhaçaria, a pessoa precisa estar muito disposta a mergulhar de cabeça, porque o processo da palhaçaria, ele não de se tornar um palhaço, não é um processo fácil.
A gente pensar muito, tem muita ideia de que basta colocar o nariz, ao mesmo tempo que é simples, mas também é complexo, porque o palhaço ele é um encontro com o nosso próprio eu, é um mergulho dentro de quem nós somos. Então, em muitas ocasiões a gente não quer ter esse contato com algumas coisas que já estão guardadas há muito tempo. O palhaço ele acaba sendo um contato com a nossa criança, com a nossa infância, com os nossos traumas, nossas dores. É preciso que a gente passe por todo esse processo para que a gente possa despertar um respeito, uma empatia pelo outro. Sim, o que eu penso assim, entrar, como já diz, né, o ditado aí, é fácil, né? Difícil mesmo é se manter, né? Então, assim, é uma área de fácil acesso, né? Eu acho que a gente tem as oficinas à disposição, não tem nenhum requisito, você não precisa ser um ator formado, não tem essas particularidades. Só que você, assim como qualquer área, você tem que dedicar tempo para estudar e tempo para analisar. Então, o que eu vejo também é a dificuldade de ficar, né? Muitas vezes a gente tem todo esse encontro, toda essa poética que ela realmente existe, só que manter ela, você tem que ter um preparo no sentido de tempo mesmo, sabe? Eu digo de entender que você tem que avaliar com que roupa você vai, porque não pode ir para um lugar que tem um monte de criança e pode levantar a sua saia sem querer, né? E acabando tendo uma exposição. Você tem que ter um preparo de projeto, né? No caso, você não vai chegar e falar assim, eu sou uma palhaça, estou aqui, quero lhe visitar. Não é bem assim, então eu acredito que ter essa noção de gestão de projetos, gestão de pessoas, ela é boa, é legal pra você profissionalizar, né? Não ficar só ali nessa questão de faça uma visita. E você tem que gostar de arte, gostar de pessoas. E por mais que tenha no estudo da palhaçaria tenha muito sobre você, o estudo sobre você, também é muito estudo sobre o outro, né? Então, saber que você vai visitar, a gente tem o pessoal quer ir visitar porque acha lindo, às vezes quer tirar foto e postar, estou fazendo uma boa ação. Só que no meio disso, a gente meio que volta para aquela pergunta que tu fez antes, vão ter histórias pesadas, a gente vai ter histórias de pessoas que sofreram acidentes com a família, perdeu alguém, e ela não vai estar ali bem para te receber, não só fisicamente, mas psicologicamente. A gente vai ter pessoas ali que estão na UTI, a gente teve um caso, não sei se tu chegou a acompanhar, eu tinha um caso que a gente ia e ela estava na UTI. Normalmente na UTI, as pessoas estão sedadas, né? Elas não estão acordadas, elas estão ali em coma ou por causa do acidente ou porque precisam ser entubadas. E no caso tinha uma enferma que ela ficava acordada. E é por causa da condição da doença que ela tinha que ficar em UTI. E ela tava já, há anos, assim. E ela via as pessoas serem entubadas, as pessoas chegarem acordadas, ou não saírem. E aquela pessoa ali, ela não vai ter uma história bonita pra te contar, né? Então você ir com uma energia positiva, de querer mudar o mundo, é muito legal. Só que você tem que entender que vai ter uma outra energia ali e tem que estar preparado para isso, para acolher essa energia, não querer mudá-la, né? Porque por mais que a gente queira levar alegria, às vezes o sofrimento é necessário. E eu acho que isso é um grande ponto, entender que o sofrimento é necessário. E aí você precisa trabalhar isso na palhaçaria, não querer ir só pra fazer rir. É saber que você vai ter que acolher choros, raivas, perdas. Eu acho que o ponto dessa pergunta é justamente isso, né? É saber acolher, é estar disposto a acolher.
Se tem uma coisa que é necessário para fazer esse trabalho, é se dispor a acolher o que vier. O que pode vir. E não tentar planejar, que não é impossível. É impossível pensar o que pode vir por aí. Foi uma visita que foi realizada no Hospital Metropolitano, inclusive, na área do CTI, né, que é o Centro de Tratamento Não, CTQ, eu acho que é o que é de queimados. E lá tem pacientes de diferentes faixas etárias. E numa dessas visitas, nem sempre o palhaço vai ao hospital munido da alegria. Às vezes a gente está ali mesmo porque a gente sabe que existem pessoas que estão precisando, e esse foi um dos dias que a minha palhaça estava presente, mas existiam inúmeros problemas pessoais que estavam fazendo com que o meu processo no hospital eu não estava me entregando por completo. E acabou que numa visita à ala dos queimados, uma criança, acredito que eu gosto de encarar como uma coisa mágica, sabe? De que essa criança percebeu que eu precisava também de um acolhimento, e ela veio ao meu encontro e pediu para me dar um abraço. E aquilo assim transformou meu dia, virou uma chave, porque quando a gente é escolhido por uma criança, isso é extremamente gratificante. Faz com que a gente perceba, porque às vezes esse trabalho ele não é tão... Nem sempre o reconhecimento ele vai vir, a valorização, compreender que às vezes a gente demanda tempo, demanda dinheiro, demanda... Às vezes leitura, compra de livro. E aí às vezes a gente não tem esse retorno, mas o retorno ele pode não vir de forma financeira, pode não vir de forma de reconhecimento mesmo, mas ele vai chegar de alguma forma. E nesse dia ele chegou através de mim por um abraço de uma criança, entendeu? Então eu lembro até hoje o nome da criança, Maria. Provavelmente a Maria, talvez eu tenha sido só mais uma palhaça que passou pela vida dela, mas a Maria não foi só mais uma criança que passou pela minha vida. Ela realmente me marcou, e até hoje, assim, toda vez que eu penso que eu saio para fazer meus trabalhos como palhaça, eu me recordo da Maria, daquele abraço que ela me deu, e isso me traz um gás, assim, para continuar persistindo nessa trajetória enquanto palhaça. Eu acho que essa história aí, a minha, não sei, eu digo que a palhaçaria do hospital, a palhaça visitadora, pra mim, ela é marcante na minha vida como um todo. Todas as histórias, tudo que eu vivi, os 6 anos que eu me dediquei realmente de ir para São Paulo, ir para Curitiba, conhecer os Doutores da Alegria. Então tudo isso, toda essa trajetória me marca como ser humano. E principalmente pelo fato de entender que, por mais que seja uma profissão, colocada como uma profissão, eu escolhi isso, sabe? Então me faz, mesmo também tendo a profissão como veterinária, a palhaçaria sempre me lembra o porquê que eu estou fazendo isso, sabe? Por que eu escolhi ser veterinária ou ser palhaça. E a grande questão também, assim, não é só por mim. Óbvio que a gente quer pra gente, né? A gente quer crescer profissionalmente, quer ganhar dinheiro, a gente quer uma mudança de vida pra gente. Só que isso é um processo. Eu acho que a palhaçaria, o que me marca na palhaçaria é que ela te mostra que é um processo. E dentro desse processo vão ter várias quedas. Mas você tem que pegar essas quedas e, assim como o palhaço que cai no circo, você vai pegar aquilo como um gatilho pra uma pessoa rir, ou para você fazer uma cambalhota. Você vai se transformar dentro de uma queda, dentro de uma situação, e isso me marca muito na palhaçaria. Então, quando a gente leva isso para o hospital, é por isso que funciona tão bem, né? E aí eu lembro de uma situação em que eu fui para ala psiquiatra e a gente tinha uma paciente ali que ela só vocalizava. E ela vocalizava assim, E é muito interessante no sentido que quando a gente tem a parte técnica, né, a gente quer entender o porquê ela tá fazendo isso, o que leva, qual é o diagnóstico, quais são os traumas. A gente quer de alguma forma ali sempre entender, padronizar
tratar aquilo e não tentar viver o que aquela paciente tá, principalmente quando se fala de saúde mental. E aí eu lembro que nesse dia eu fui e aí tinha o diretor da ala psiquiatra e os alunos, né? E aí eles ficaram olhando e eu comecei a conversar com ela. E eles ficaram olhando assim, parecia cena de filme, sério. Sabe assim, tipo, as pessoas cientificamente olhando, nossa, e anotando, tipo, olha, ela conseguiu. Porque essa paciente, ela não conversava, ela só simplesmente ficava vocalizando. E aí eu cheguei e eu comecei a vocalizar igual a ela. E ela parou de olhar pro teto e olhou pra mim. E ela começou a gerar uma conversa ali e ela saiu. Ela não precisou de uma pílula, ela não precisou de um protocolo de médico, não desmerecendo no sentido, é óbvio que a gente tem que ter essa parte. Só que a gente não é só a parte técnica, a gente não é só um protocolo. E isso me marca muito, me marca que eu tenho que lembrar no dia a dia, que eu tenho que ter uma rotina, que eu tenho que ter protocolos, tudo, mas eu também tenho que ter abertura para enxergar o meu dia, para enxergar o que está acontecendo de fato. Então isso, sem dúvida, a palhaçaria me marca e espero que me marque pro resto da vida, que eu nunca esqueça disso.